muito boa tarde. O fenómeno migratório continua a desafiar os países mais desenvolvidos e as organizações que trabalham com esta realidade. Entre nós está Eugénia Costa Quaresma, diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, com quem vamos conversar após os temas da atualidade que hoje destacamos. Não basta criticar, é preciso agir. O presidente da Cáritas desafia os portugueses a envolver-se na política para transformarem a sociedade. Em ano de eleições, o presidente da Cáritas Portuguesa desafia os cidadãos a um plano pessoal de atuação e compromisso que façam chegar aos decisores políticos para que diminuam a pobreza. Eugénio Fonseca diz que não basta criticar, é preciso agir. O primeiro apelo que faço como co-cidadão é a todos os portugueses e portuguesas que venham e que se impliquem nesta expressão da democracia que vivemos, que é a sua dimensão representativa, e que participem, que perguntem àqueles que se candidatam a governar o que é que efetivamente eles querem fazer e que sejam muito claros e que esses compromissos depois possam ser monitorizados pela sociedade através das organizações, dos órgãos intermédios que nela existem. Agora, para os cristãos, este apelo nem chega a ser apelo porque é um dever. Não sendo partidária nem com interesses nesta ou naquela formação ideológica, a Igreja e os cristãos devem assumir a missão política como forma de dignificar a cidade dos homens. Os cristãos, quem tiver condições, que se comprometa na vida política. A política não é o diabo. Pode haver na política muitos diabos, mas a política em si mesmo é uma atividade nobre, porque é a possibilidade que temos de ser protagonistas do nosso próprio bem-estar, das condições de desenvolvimento que levem àquilo que é possível, da felicidade a que aspiramos. São declarações no Conselho Geral da Cáritas que reuniu no Porto. Nos trabalhos participou o presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, para quem a Cáritas é o rosto visível da ação social da Igreja e não lhe faltam desafios nesta hora. Terá que efetivamente organizar-se cada vez melhor, no sentido de não ter a pretensão de resolver todos os problemas, não lhe compete. A sua missão é sempre como que complementar aquela que o Estado deve fazer, mas perante as necessidades a Cáritas não pode adiar e tem que dar respostas àquilo que é essencial. E é isso que tem procurado fazer. Ao mesmo tempo, a Cáritas tem que, nas diversas dioceses, da minha maneira de ver, também promover uma reflexão sobre as causas, não é? As causas de determinadas situações. Não é? E analisando essas causas, nós temos o dever e a obrigação também de falar delas e de interpelar, digamos assim, os nossos políticos, não é? Para que eles conheçam, eu vou dizer, a realidade social do país. Não é? Anfitriã deste Conselho Geral, a Cáritas Diocesana do Porto deu a conhecer o projeto Lado a Lado, onde vai ao encontro de quem está só ou socialmente desamparado. Onde é preciso fazer-lhes tudo, carinho, conversa, ouvir as suas histórias, que são sempre enriquecedoras de uma experiência sem limites, e naturalmente também reorganizar-lhes o espaço, acompanhá-los ao médico, acompanhá-los ao hospital, ouvi-los, porque hoje amar significa ter tempo. E o que é preciso é ter tempo para os ouvir, porque saímos de lá mais enriquecidos que aquilo que chegamos. A Cáritas Portuguesa está determinada em envolver as comunidades cristãs no testemunho efetivo da caridade e sublinha a importância de escolher pessoas que possibilitem o rejuvenescimento dos agentes da ação pastoral, que sejam ousados em levar por diante novas formas de intervenção junto dos mais frágeis. O grande anseio que temos é que haja em cada paróquia ou unidades pastorais, ou conjuntos de paróquias, que haja uma expressão organizada da caridade e que sejam alocados para essas expressões organizadas cristãos que estejam à altura de responder aos desafios que este sector da ação da Igreja tem pela frente, que são bastante diferentes.
A família Cáritas deve traduzir a gramática e o quadro da doutrina social da Igreja. Assim sublinharam os participantes do Conselho Geral da Cáritas, reunidos de sexta a domingo na Casa de Vilar, no Porto. O Santuário de Fátima apresentou o projeto para o novo altar do recinto de oração. O que se pretende é uma maior proximidade e uma experiência comunitária de fé mais forte. Um novo altar no recinto do Santuário de Fátima para melhor celebrar nas grandes peregrinações à Cova da Iria. O projeto foi apresentado em Fátima e tem por objetivo principal servir os peregrinos. Todo o esforço feito ao longo destes anos em que a elaboração deste projeto nos demorou, pretendem precisamente um melhor serviço e que as nossas celebrações possam ganhar em qualidade para os peregrinos que aqui vêm, poderem fazer uma mais forte experiência da celebração comunitária da fé. Fundamentalmente não parece que percamos espaço, parece-me que aproximamos o presbitério da Assembleia. As obras estão em curso e o Santuário de Fátima pretende que estejam concluídas em outubro. Os custos e valores do novo presbitério são proporcionais à qualidade desejada. A questão se vai custar muito ou pouco dinheiro é sempre relativa, porque é relativa à qualidade. Pretendemos uma obra de qualidade e, como dizia, pretendemos fundamentalmente aplicar aquilo que são as ofertas dos peregrinos num bom serviço aos peregrinos que vêm a Fátima. Vai acrescentar, sobretudo, um espaço com dimensão e com alguma monumentalidade para todas as cerimónias que se passam no recinto exterior, como sabem são muitas e que têm muita importância para todos os peregrinos que aqui vêm. A obra foi atribuída a Alexandre Stombazis, o arquiteto da Basílica da Santíssima Trindade, que projetou uma obra de engenharia arrojada com mármore e fibra de vidro. Daquilo que eu sei, é a primeira cobertura deste género que se faz em fibra de vidro. Do ponto de vista da engenharia, também é uma obra bastante arrojada, porque são 600 metros quadrados apoiados apenas no corpo posterior e, portanto, será uma obra. E, sobretudo, a espessura, que foi a nossa maior preocupação, foi reduzir a espessura da peça para que ela possa ter a menor expressão possível e, portanto, ser o mais harmoniosa possível. O Santuário de Fátima tem desde há muitos anos esta preocupação de refletir profundamente toda esta questão da arquitetura litúrgica e que esta é uma dimensão que a nós nos está particularmente a peito, isto é uma reflexão que vamos fazendo, procuramos acompanhar toda a reflexão que se faz, quer em Portugal, quer fora de Portugal a este nível, e procuramos efetivamente encontrar as melhores soluções, quer do ponto de vista artístico e arquitetónico, quer do ponto de vista litúrgico. Uma obra que vai conviver com atividades e peregrinações ao longo dos próximos meses. Os constrangimentos no recinto permitem a continuidade da programação habitual no santuário. Reconhecemos que é um grande incómodo, quer para a vida do santuário, quer sobretudo para os peregrinos que nos visitam. Pedimos a compreensão dos peregrinos. Há muitos condicionalismos que esta obra vai impor às diversas ações do santuário, mas eu gostaria de deixar muito claro que o santuário não cancela nenhuma das suas atividades, nem pretende cancelar nenhuma das suas peregrinações. O novo presbitério do recinto de oração vai substituir o anterior, que foi construído como solução provisória para a primeira peregrinação do Papa São João Paulo II a Fátima em 1982. Na crise do compromisso comunitário, as comunidades cristãs têm o desafio de um maior envolvimento na vida da Igreja. Reflexão quando Lisboa prepara o seu sínodo diocesano. Torres Vedras também se associou ao trabalho preparatório do Sínodo da Diocese de Lisboa. Em foco estava a exortação apostólica à alegria do Evangelho e os desafios que surgem quando os cristãos mergulham na crise do compromisso comunitário. O objetivo é sempre este, é ver que desafios se levantam à nossa Igreja, que contornos, que perfis, o que é que nós devemos fazer para poder cumprir e ser fiéis à nossa missão. O Papa Francisco identifica o individualismo egoísta como um dos principais problemas do nosso tempo.
Quando as pessoas se fecham sobre si mesmo, quando os grupos se fecham sobre si mesmo, quando a própria Igreja cai na tentação de se fechar sobre si mesmo, sobre a sua importância, a sua dignidade, a sua identidade e, portanto, uma Igreja, como o Papa diz, autorreferenciada, virada para si, não é? E depois o número 10, onde o Papa propõe um movimento contrário, a dizer, face a este problema que é o individualismo, a solução é vivermos a dinâmica do dom, da saída, da dádiva, porque aí é que verdadeiramente a vida se ganha. Mas o importante é saber identificar as fragilidades para, a partir delas, construir um maior envolvimento. É o que acontece no campo social, onde os cristãos acham que a tarefa já está entregue a alguns grupos da paróquia ou da diocese. Penso que isso é uma tentação que todos nós temos, por vezes ou por cansaço ou um pouco, às vezes, desiludidos. E, portanto, temos que manter viva esta prática e chamar a atenção, de facto, para que o bem é uma ação, não um sentimento, e, portanto, temos que incentivar as pessoas a manter viva esta intenção de praticar o bem e de ajudar aqueles que mais necessitam. Em Torres Vedras, as comunidades já preparam o Sínodo de 2016, um envolvimento que está a mobilizar cada vez mais. Isto começou, vai se alargando, vai estando em crescendo e não ao contrário. E por isso me parece lógico, aliás, como todas as atividades, começam, as pessoas têm alguma retração, eventualmente temos algum comodismo também, mas depois vai-se abrindo, vão-se trocando ideias e impressões e por isso experiências, e então a sensação que eu fico é que está em crescendo, não é? Marcado para o final de 2016, o Sínodo Diocesano de Lisboa tem como tema o sonho missionário de chegar a todos, inspirado na exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho. Informações que estão disponíveis em agência.eclésia.pt. E agora, os movimentos migratórios, este fenómeno de deslocação humana que frequentemente gera situações dramáticas, a reclamarem maior atenção por parte dos Estados. Entre nós está a diretora da Obra Católica Portuguesa de Migrações, Eugénia Costa Quaresma. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Sei que veio há poucos dias de Ceuta, onde participou num encontro internacional sobre o fenómeno migratório, e Ceuta está na ordem do dia, também numa zona geograficamente estratégica, muito pressionada pelo fenómeno migratório que demanda a Europa. O que é que ali esteve em foco? Quais foram as principais preocupações deste encontro internacional? Então, este encontro teve como tema fronteiras e imigrantes, acompanhar as pessoas a um e outro lado das fronteiras. E Ceuta acolheu este encontro justamente por ser uma cidade de fronteira, por ter esta temática em mãos, e convidou várias cidades europeias a partilhar a sua experiência de acolhimento e de acompanhamento. A nível de Portugal, nós não temos tanto esse drama, porque muitos dos migrantes que vêm pelos aeroportos não nos chegam pela fronteira marítima. Temos conhecimento de poucos casos e, portanto, em grande número chegam a cidades como Ceuta e Cádiz. E foi uma partilha muito interessante, não só do ponto de vista das políticas, da análise das políticas europeias, como também de alguns investigadores, como de religiosas e sacerdotes que lidam com estas pessoas, e também dos próprios migrantes africanos que chegam com estas inquietações. Há uma pressão que está presente na atualidade, e nós vemos os dramas quase diários que acontecem no Mediterrâneo, com muita gente a morrer e que tenta chegar à costa sul da Europa. Vemos também países como a Itália muito pressionados por estes movimentos migratórios, também Espanha, e países que se queixam de algum alinhamento por parte das instâncias comunitárias. Parece que é um problema deles, a Europa não se tem envolvido o suficiente nesta questão? A Europa tem se envolvido, mas do ponto de vista da segurança. Portanto, há muito investimento feito do ponto de vista da segurança, e nós sabemos que estas pessoas vêm por uma questão de sobrevivência, é verdade, vêm à procura de melhores oportunidades, têm direitos consagrados, muitas delas vêm enquanto refugiadas também. Nós falamos dos migrantes, mas há uma fronteira muito ténue entre migrantes e refugiados nas condições em que eles vêm, porque alguns são deslocados à força. E, portanto, do ponto de vista legal, há direitos que são consagrados, direitos estes que não estão a ser
vividos plenamente, estando na fronteira, estando em campos de refugiados. Portanto, tem que haver um diálogo maior a nível das políticas europeias e uma decisão mais concertada do ponto de vista da promoção humana. Como promover estes direitos. E depois também há um outro lado da medalha, que é o diálogo com os países de origem, porque é verdade que há pessoas que são forçadas a emigrar e não querem. Gostariam muito mais de viver na sua terra, mas não conseguem porque, a nível de políticas, não lhe é permitido. Portanto, recursos económicos, por exemplo, mas também esforço político que a Europa investe no construir uma muralha na sua fronteira sul, poderiam ser canalizados de forma muito mais produtiva na promoção dos próprios países de onde saem estas pessoas, não é? Exatamente. Para que elas tivessem ali condições de vida. Exatamente. E depois temos que caminhar para aí para que as migrações sejam algo natural. Não é? As pessoas têm o direito a procurar melhores condições de vida, a procurar realização profissional, realização pessoal, e que isso não seja obstáculo, que isso não seja motivo de medo, que seja um fenómeno natural. Assim como nos deslocamos para sul com naturalidade, possam os do sul deslocar-se para norte também com naturalidade. Um assunto que teve então em análise neste encontro em Ceuta. Por cá, na nossa realidade portuguesa, aqui há uns anos atrás já falámos dos muitos que chegavam, agora falamos dos muitos que partem, que saem do país, cidadãos nacionais em busca de melhores condições de vida. É do conhecimento também da opinião pública uma vontade do governo português fazer regressar ou tornar o país mais atrativo para aqueles que saíram, nomeadamente com preparação técnica, intelectual de maior relevo. Que avaliação faz a Obra Católica Portuguesa de Migrações desta proposta do governo de agora atrair aqueles que se viram forçados a sair? É verdade. Já há mais ou menos 2, 3 anos atrás que nós havia este interesse em atrair talentos. Falava-se em atrair talentos, atrair a imigração qualificada. A nossa voz sempre foi recordar que não são só os migrantes qualificados que partem, continuam a partir outras pessoas. Podem não ser a nível académico, mas com outras qualificações técnicas que também são necessárias. E é importante recordar isso. A novidade que este projeto traz, e quando nós o vemos no papel, porque só conhecíamos oralmente, quando o vemos no papel é que não só quer atrair jovens qualificados que partiram, jovens investigadores, mas também responder àqueles que estão desempregados lá fora. Pessoas que não conseguiram, partiram, sim senhora, foram à procura de melhores condições de vida, mas não conseguiram, estão numa situação de desemprego. E, portanto, também quer atrair esse, a partir de uma candidatura que não sei muito bem como é que vai decorrer e que está a aguardar uma legislação da União Europeia. A grande expectativa é como é que isto vai decorrer na prática, não é? Porque nós sabemos que se as pessoas partiram foi porque alguma coisa não estava bem. E, portanto, ao regressar... Requer uma mudança nas políticas internas também para que se estanque o fenómeno de saída. No nosso modo de funcionar, na melhoria das nossas estruturas, para que as pessoas realmente, efetivamente, possam vir e possam contribuir. A tónica não pode ser só económica, o rendimento, o dinheiro, mas também tem que haver a tónica na promoção e na realização profissional e social das pessoas. E, portanto, isso obriga a mudanças internas, para que realmente possamos ser um país de acolhimento e integração. Entretanto, continuam a viver situações, também elas dramáticas, de alguma insegurança por parte de muitos portugueses que saíram do país e que depararam-se nos chamados países de acolhimento não propriamente com aquela situação que esperavam encontrar, não é? Com uma grande dificuldade para encontrar trabalho, para sobreviver, para viver em países que requerem até um nível de vida superior, onde as coisas tudo é muito mais caro. Exatamente, têm que ter em conta a habitação, não é só, as pessoas quando partem não podem ter só em vista o salário que vão receber, mas todos os gastos sociais que vão ter, como a habitação, que os países exigem, é uma condição até para... Tem a ver com os direitos fundamentais, a habitação, a questão da escola dos filhos, porque nós sabemos que partiram famílias, a questão
E depois da própria socialização. A língua, se calhar, não se põe muito para alguns, mas para outros ainda é uma questão. E se calhar ficam ali muito fechados, onde já existem as comunidades portuguesas, ficam ali muito fechados, e é preciso que haja também esta abertura de diálogo com o país de destino. Mês de agosto é o mês, semana das migrações. O que é que neste momento já é possível antever do enfoque desta semana? Que tema, que chamada de atenção vai acontecer neste momento? Então, a Semana Nacional de Migrações em agosto vai decorrer de 9 a 15 de agosto. Procuramos sempre apanhar o 12 e 13, porque o coração desta semana está na peregrinação do migrante e do refugiado, inspirado na mensagem do Santo Padre para este ano, Igreja Sem Fronteiras, Mãe de Todos, mas que nós colamos a nível de tema para a Semana de Migrações, a mensagem do Santo Padre com a mensagem do próprio Santuário. Igreja Sem Fronteiras, formamos um só corpo. Este olhar é o pensar na coesão social, na interculturalidade, neste diálogo que tem que haver entre culturas e também no desafio que é feito às comunidades cristãs para que esta participação realmente seja efetiva, para que os migrantes não se sintam à parte e para que olhemos os migrantes como agentes evangelizadores também. Muito bem, vamos aguardar então por essa semana, mas também pelos resultados deste programa do Governo que tenta novamente atrair ao nosso país aqueles que daqui saíram e que possam aqui encontrar melhores condições de vida. Eugénia Costa Quaresma, muito obrigado por ter estado hoje aqui no programa Eclésia. Obrigada eu. Iniciativas em torno do fenómeno migratório que atinge também o nosso país, de onde muitos têm partido em busca de melhores condições de vida. E estamos a terminar. Só lembrar que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, que é emitida na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.